Olá a todos, eu sou o Marcos, do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNA, e eu estou aqui para mais um vídeo de SketchUp. Dessa vez nós iremos falar sobre as extensões do SketchUp, quais as funcionalidades, o porquê da gente utilizar essas extensões e como instalá-las. Então, no caso, as extensões do SketchUp, elas são basicamente ferramentas nas quais auxiliam na nossa modelagem, mas que não necessariamente já vem instalado, como por exemplo esse conjunto de ferramentas aqui na parte lateral esquerda, são ferramentas que já vêm instaladas, só que nem sempre a gente consegue encontrar tudo que nós precisamos dentro dessas ferramentas. Então, por isso, a gente consegue utilizar dessas extensões como formas alternativas de potencializar a nossa modelagem, a nossa maquete 3D. Para a gente conseguir fazer a instalação dessas extensões, o processo é bastante simples. Primeiro, nós temos que vir aqui em Janela e Extension Warehouse. Dado o clique, abre essa janela para a gente, que é bastante semelhante com a do 3D Warehouse, que no caso nos mostra várias extensões. Eu particularmente gosto de olhar primeiro a funcionalidade das extensões pela internet, para depois eu já procurar diretamente pelo nome da extensão, porque são várias extensões com diversas aplicações distintas. Então, para a gente pesquisar a extensão que a gente quer, que a gente almeja, nós utilizamos dessa barra de pesquisa. A gente pode, inclusive, alterar aqui a categoria para que essa pesquisa seja mais precisa, né? Então, no nosso caso, eu vou pesquisar aqui architecture, né? E eu vou pesquisar por uma extensão que eu já conheço, que é só para a gente exemplificar, que é uma extensão de árvores, chama TreeMaker. Aqui, ó. Então, aqui o próximo passo é selecionar essa extensão. E aqui já nos é apresentado uma série de informações sobre a extensão, como aqui a compatibilidade, as versões do SketchUp que ela se enquadra. Aqui nós temos algumas telas, algumas imagens, né, sobre a extensão, com inclusive esse vídeo. Então é basicamente isso, é bastante simples. O próximo passo nós temos que vir aqui instalar. Apareceu essa mensagem para a gente sobre a compatibilidade. Só que a gente pode dar yes, que sim. É só aguardar um pouquinho. Então é basicamente isso. A ferramenta ela já foi instalada. Então aqui a gente já pode fechar a nossa janela de extensões, né? Próximo passo, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte: a gente tem que habilitar a visualização dessa ferramenta. Então o que nós fazemos é vir aqui em visualizar e barra de ferramentas, porque aí aparece para a gente diversas ferramentas e inclusive as extensões que nós baixamos. Vocês podem perceber que eu tenho várias extensões baixadas. Eu só não deixo aparente por causa do programa, né? Para deixar o programa mais leve. Mas igual aqui no caso dessa extensão que a gente baixou por último, é essa aqui, ó, 3D Arc Studio 3D TreeMaker. Então eu vou clicar aqui na visualização, fechar. Vocês podem perceber que ela já foi alocada aqui na minha tela, o menu, né, da extensão. E o que nós fazemos aqui no caso dessa extensão é o seguinte: nós utilizamos aqui dessa opção de nova árvore, que eu vou escolher uma aleatória só para mostrar para vocês. Tem essa opção aqui, ok, sim, e a gente coloca essa árvore no nossa modelagem. Então, feito isso, nossa árvore já está no nosso modelo. É normal até aqui, né? Só que aí tem um diferencial. Geralmente, os blocos de árvore
são bem pesados e isso acaba interferindo na nossa modelagem. Então, no caso dessa extensão, ela tem essa opção que é de proxies, que ela muda a forma das árvores, deixando ela em proxies, como o próprio nome já diz. Então, quando a gente clica nessa terceira opção, o que vocês vão perceber é que surge uma alteração no nosso bloco da árvore. Ela deixa de ter essa representação toda elaborada e passa a ter uma representação mais simples, tendo essa representação. Então agora o nosso modelo ele fica bem mais leve, com esse tipo de representação. Daí, no caso, toda vez que a gente for renderizar o nosso projeto, o que nós fazemos é selecionar a opção de redesenhar, porque aí ela já volta para a forma original que ela tinha anteriormente. Então esse é só um exemplo de uma extensão que facilita a nossa modelagem. Eu vou apagar aqui essas duas formas, né? E outro exemplo de extensão é essa aqui em cima, Make Face, que ela funciona da seguinte forma. A gente consegue selecionar o nosso modelo, as nossas linhas, e o que ele faz é transformar essas linhas em formas geométricas. Então eu vou exemplificar aqui para vocês, e é bastante simples. Eu deixei aqui a planta baixa como exemplo. Então o que nós fazemos aqui é selecionar toda essa planta, e o que nós teríamos que fazer normalmente é utilizar da ferramenta de linha ou retângulo para preencher essas formas das paredes. Com o Makeface, o trabalho é bem facilitado. O que nós fazemos é basicamente selecionar a nossa planta e dar um clique na extensão Makeface. Então agora o que a gente pode notar é que todas essas formas que anteriormente nós teríamos que criar manualmente, ela já é nos entregue de forma de mão beijada, digamos assim. Então as extensões elas servem basicamente para isso, para adiantar a nossa vida, para facilitar a nossa modelagem. Uma outra coisa que nós podemos falar aqui sobre as extensões é sobre o gerenciamento delas. A gente tem essa opção de gerenciador de extensões, que fica na aba janela. Então, a gente selecionando esse gerenciador, a gente consegue instalar extensões que estão no nosso computador. Então, é até uma opção muito boa que a gente consegue fazer o download da internet de algumas extensões e baixar aqui pelo próprio gerenciador de extensões. Então aqui é basicamente isso. A gente consegue habilitar uma extensão ou então baixar uma nova dentro do nosso computador. Aqui em instalar extensões, a gente clica e já abre as pastas do nosso computador para a gente fazer essa instalação, né? E aqui nós temos também essa opção de gerenciar, que serve basicamente para a gente atualizar as extensões que nós já temos instaladas e que já tem atualizações disponíveis, ou até mesmo desinstalar as extensões que já não nos desperta interesse, já não tem mais tanta funcionalidade para a gente. Então, basicamente, a nossa aula sobre extensões é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem o comentário de vocês, a curtida e compartilhe com os amigos para fortalecer o nosso trabalho. E, no mais, é só. Muito obrigado a todos e um forte abraço.